Meus amigos, boa noite. Boa Boa noite. noite. Como foi o seu dia? Bem, graças a Deus. Graças a Deus. Mas Que fiz bom, nada. que bom. A gente estar aqui nessa noite vamos dizer assim, a resposta para essa pergunta. Deus nos guardou até esse momento, então é um privilégio muito grande estar na presença do nosso Deus nessa noite para abrirmos Sua palavra, estudarmos um pouco a respeito do que Ele tem para nos ensinar, porque é Ele quem nos ensina, é o Espírito Santo quem nos ensina. Todos nós aqui somos alunos, alunos do grande professor, o Espírito Santo. Então, que teu coração esteja aí disposto nessa noite para ouvir Deus falar e que a gente possa, ao encerrar esses momentos que passaremos aqui, que a gente possa sair daqui melhores do que chegamos, preenchidos com conhecimento a mais daquilo que o Senhor Deus quer falar aos nossos corações e também com uma decisão tomada ao lado do nosso Deus. Heloísa, estávamos aguardando você. Boa noite, gente. Boa Tudo bom? noite. Tudo bem? Amém. Letícia, por gentileza, nos eleve a Deus em oração. Peça as bênçãos de Deus para esses momentos que estaremos aqui dividindo a palavra de Deus. Vamos orar então. Querido Deus, já começo te agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui novamente para Amém, Senhor. ouvir a tua palavra. Amém. Senhor, que o Senhor faça através do Lutervan que a gente tenha um bom entendimento do que o Senhor quer nos ensinar nesta noite para nós que estamos aqui e todos os que ainda vão ouvir posteriormente. Sim, Te Senhor. agradeço por, por tudo. É uma oportunidade incrível esse estudo e que o Senhor seja conosco nessa noite. Amém, Esteja com a Senhor. gente aqui. Em Amém. nome de Jesus. Amém. 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 Olha que oração linda. Bom, meus queridos, vamos continuar estudando Daniel. A segunda-feira estamos estudando Daniel, não é isso? Isso. Né? Tudo uma questão de adoração. Tudo uma questão de adoração. Vocês sabiam que nós fomos criados para adorar? Nós fomos criados como seres adoradores. Eu fico, eu fico aqui pasmado quando os meus filhos vêm aqui e trazem a netinha. Ela tem fascinação pela mãe e pelo pai. Quando ela quer mamar, a fascinação é por quem? Mamãe. Pela mãe. Mas ela só sorri assim, a ponto de dar aquelas pequenas gargalhadazinhas, somente com o pai. Ela fica vidrada. Vocês que estavam aí na igreja o dia que o Robert pregou, vocês puderam observar ele pregando e ela, né, Vidrada. vidrada nele. É muito lindo. Então, veja, os, as primeiras pessoas que nós adoramos são nossos pais. Vocês concordam com isso? Sim. Sim. Comigo, né? Sim. Depois que, depois que a criança cresce, ela já olha para o pai, para a mãe, assim, acho que meu pai e minha mãe estão um pouquinho ultrapassados. Aí começa a adorar a professora lá no colégio, né? A tia, né? E assim vai. Né? Mas, veja, quando nós falamos que as crianças elas adoram primeiro os pais, tem algo muito importante que a gente pode tirar disso aí. Nós pais, quando tivemos lá nossos filhos, nossos pequenos, nós éramos representantes ou a figura de Deus para eles. Aí eu fico pensando o seguinte: aquele pai que não tem um conhecimento de Deus, aquele pai que, poxa, não está nem aí para Deus, o que que ele passa para o filho? Não. Né? Que exemplo ele passa para o filho? Eu me lembro que o meu filho, quando pequeno, ah,
ele sempre me chamava, quando não a mãe, mas ele sempre me chamava para contar histórias para ele, histórias bíblicas. E eu sentava ali, contava histórias bíblicas para ele, orava com ele, lia a Bíblia com ele, fazia a liçãozinha dele, não é? E tem uma faixa aí da idade da criança que ela olha para os pais assim com uma admiração tremenda. Elas olham para os pais como verdadeiramente o seu Deus. Aí passa, né? Tem um período aí que eles se acham, vamos dizer assim, donos de si e não olham mais para os pais dessa forma. Já passou por essa experiência, Omar? Já passei por essa experiência. Aí quando chega numa idade mais avançada um pouquinho, olha para trás e diz assim: puxa, papai tinha razão. Puxa, se eu tivesse a experiência do meu pai, eu seria, eu seria outra pessoa. Né? Mas o exemplo, ele foi deixado. E quando você deixa um exemplo de temor a Deus, você pode ter certeza de uma coisa. Num dado momento, quando esse filho ele estiver em apuros, ele vai buscar o Deus do seu pai. Né? O Deus do seu pai. Então, queridos, para aqueles que têm filhos pequenos, Roberto tem um menino aí, com que idade, Roberto? 9 anos. 9. A neta, mais ou 7. menos 7. Então, olha que responsabilidade nós temos com as nossas crianças. Vamos falar de Deus para elas? Primeira coisa, elas vão ver em nós o quê? Um representante de Deus. Agora, tem uma palavra aqui que eu gostaria que você pensasse nela. Essa aqui, ó. Que é isso? Fala, Hipoteticamente, imagine por um instante que no país que você vive, o governo, o governo produzisse uma lei, ok? Votasse lá no Congresso uma lei onde você não poderia fazer uma determinada coisa, ok? Mas não fazer essa determinada coisa, ela contraria o teu estilo de vida, contraria a tua vontade, contraria o teu gosto, contraria, vai contra o teu caráter. Eu pergunto a você, você obedeceria essa lei? Ela vai contrariar tudo aquilo que você tem como princípio, como verdade. E aí? Que posição você tomaria? É difícil, Mas não é? essa pergunta que você fez aí, mas ela seria o quê? Lei obrigatoriamente? É uma lei que vai te obrigar. Imagine qualquer coisa que vai contra os teus princípios, que de repente tornou-se legal. E pior, Roberto, essa lei diz o seguinte: se você não obedecer, você vai perder a sua aposentadoria, você vai perder o seu direito de moradia, você vai perder o seu direito de ir e vir, Porra. correndo, Aí, ri- correndo risco de ser aprisionado, ser melhor preso. melhor me matar de uma vez. É muito desafiador, né? E é o que os cristãos sempre sofreram, né? e vai sofrer. A finheira nem beira. Vejam, eu coloquei aqui hipoteticamente. Quando nós chegarmos no final desse estudo, você vai ver que isso aqui não é uma colocação hipotética. É uma realidade. É uma realidade que todos nós, se Jesus não demorar muito a voltar, todos nós vivenciaremos
aquilo que hoje é hipotético. Bem, para tudo que o povo de Deus já passou e vai passar, a palavra de Deus, ela dá para a gente, ela conta para a gente através de histórias, ok? E o livro de Daniel não é diferente. O livro de Daniel é o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5 e 6. Você pode dizer assim, não, esses 6 capítulos, eles são história. Tirando aí o capítulo 2, que a gente viu que é uma profecia. Então você poderia dizer, ó, 1, 3, 4, 5, 6, história. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Todo o livro de Daniel, do capítulo 1, verso 1, até o último verso no capítulo 12, todo ele é profecia. Todo ele é profético. Mesmo que esteja, Paulinho, contando uma história, é uma história que o povo de Deus em algum momento vai vivenciar. Ah, contou uma história, mas ali era só Daniel na cova dos leões, era somente os 3 rapazes lá na fornalha. Mas, veja, aquilo ali é o micro. E a Bíblia, quando você vai lá para Apocalipse, apresenta o macro, ou seja, o maior. Ok? E é isso que a gente vai procurar extrair hoje do capítulo número 3 de Daniel. Então, abra sua Bíblia aí em Daniel capítulo 3, para que a gente possa extrair aí algo voltado para esse pensamento que nós introduzimos aqui agora. Aí eu quero a ajuda de vocês também, tá? Do Omar, do Marcos aí, do Paulinho, que já ouviu esse estudo, Letícia. Isso. Vamos lá. Gente, mais ou menos 20 anos antes do capítulo 3, Nabucodonosor ele teve um sonho. Vocês se lembram desse sonho aqui? Sim. A cabeça era de Ouro. o peito e os braços, Prata os quadris, e Pronto. bronze as pernas, e Ferro, ferro. Terra. os pés ferro. Ferro e barro. e Isso. aí o barro. De repente, uma pedra foi lançada sem o auxílio de mãos, quebrou essa estátua exatamente nos pés, esmiuçou tudo. E lá em Daniel capítulo 2, versículo 34 e o verso 44, o 34 diz que a pedra ela encheu a terra. Ok? E no versículo 44, lá vem dizendo para nós que exatamente o Deus do céu, né, a pedra que atingiu a estátua, o Deus do céu levantaria um reino que não seria jamais destruído, duraria para sempre. Então, meus queridos, olha só. Essa estátua aqui, desse sonho do capítulo 2, que foi no ano 604, mais ou menos 20 anos depois, né, o rei Nabucodonosor, mas nesse período, aí ele ficou um bom tempo impressionado com o que Daniel revelou para ele, mas as influências dos seus magos, dos seus sábios, começaram a trazer para Nabucodonosor a seguinte ideia: por que você ser somente a cabeça quando você pode ser todo? Por que ser somente a cabeça de ouro quando você pode ser toda a estátua de ouro, teu reino durar para sempre? Sabe, com o tempo, isso aí foi crescendo na mente de Nabucodonosor, e quando você chegar lá no capítulo 4, quando você chegar lá no capítulo 4, depois se você quiser ler com calma o capítulo 4, você vai ver que Nabucodonosor ele se tornou mais orgulhoso. E aqui no capítulo 3, ele toma uma decisão. Veja, não satisfeito em ser apenas a cabeça de ouro, ele queria ser representado pela estátua inteira de ouro. Tá? E isso aí era na mente de Nabucodonosor, que um reino que duraria para sempre e que dominaria todo o mundo. Tá? Então devemos ter em mente que Nabucodonosor ele teve aí algumas oportunidades para conhecer o Deus verdadeiro.
Vocês se lembram lá no capítulo 1, quando ele deu a ordem para que fossem tomados jovens, jovens da realeza, da nobreza, e que fossem educados na cultura babilônica, os seus nomes foram mudados e tudo mais? Ok. Ali, quando aqueles jovens eles são levados à presença de Nabucodonosor, depois daquele tempo em que eles estariam conhecendo aí a cultura, a, a língua, a religião dos caldeus, eles foram levados à presença de Nabucodonosor e eles foram achados quantas vezes mais sábios? 10? 10 10 vezes. 10 vezes. vezes Dez mais. vezes mais sábios. Aquilo ali impressionou Nabucodonosor, por quê? Eles eram recém-chegados à Babilônia e eles, em todas as perguntas que o rei fez a eles responderam até com, vamos dizer assim, com um volume maior de conhecimento do que aquilo que foi perguntado. E os sábios da Babilônia, ali de boca aberta, né? Bam, 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 sem compreender. Isso gera um ciúme tremendo, porque aqueles 4 jovens, Daniel e seus 3 amigos, eles se destacaram. Então, foram trabalhar onde? Foram trabalhar no palácio. E no palácio, eles tiveram a oportunidade de testemunhar para Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor teve aí a, a primeira oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro aí através desses jovens. A segunda oportunidade que ele teve foi quando ele teve um sonho lá no capítulo 2, daquela estátua dividida em metais, e ninguém pôde revelar. Tentaram até embromar o rei, né? Ninguém pôde dar para ele o significado do que ele havia sonhado. De repente aparece um jovem lá, de mais ou menos aí, sei lá, seus 20 anos, por aí, 20 e poucos anos, e ele diz: Olha, rei, o Deus do céu, ele te fez saber o que há de ser nos últimos dias. E revela para o rei ali detalhadamente. Daniel, ele exalta, ele louva quem? O Deus do céu. Era ele, o Deus do céu, que havia dado a ele a compreensão do sonho. Ele era somente um porta-voz de Deus para o rei. Então foi a segunda oportunidade que Nabucodonosor teve de conhecer a Deus. Mas essa oportunidade, ela passou. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Claudinete, Fátima, sejam bem-vindas, Deus abençoe vocês. Quem está aí com um Samsung SM Galaxy A22, sejam bem-vindos também, Deus abençoe grandemente vocês, tá bom? Gente, quero fazer uma pergunta a vocês. Esqueci a pergunta. Até esqueci a pergunta. A idade vai chegando, é um caso sério, né? Pois é, depois vem. Bom, gente, então, se eu lembrar, eu volto à pergunta aqui. Lembrei. Pergunta a você o seguinte: até onde Deus vai para resgatar uma pessoa, Paulinho? Até o último Não tem suspiro da limite na pessoa. morte. E aí, Fátima, o que é que você acha? Até onde Deus vai para resgatar uma pessoa? Teu som está desligado. Liga teu som aí para você participar conosco. Puxa para o lado, vai ter lá falar ou abrir alto-falante, coisa assim. Passa o dedo na tela para o lado que vai aparecer. Bom, enquanto isso, Claudinete, até onde Deus vai para resgatar uma pessoa? Ah, poxa, eu acho que até o último, a última, sei lá, até o último quê? Eu acho que não tem limite. Não é. Olha, gente,
Você vai poder ver na outra semana até onde Deus é capaz de ir para salvar uma pessoa. Veja, entenda uma coisa: a salvação é algo tão magnífico que é mais difícil uma pessoa se perder do que se salvar. Vocês acreditam? Como é que é? É mais difícil uma pessoa se perder do que se salvar. Sabe por quê? Olha só. Quando eu vejo na palavra de Deus o que Deus fez para salvar pessoas, a pessoa só tem que aceitar. Ela só tem que dizer para Deus: Senhor, eu aceito. Só isso. Mas para se perder, ela tem que trilhar de volta, ela tem que pisar tudo aquilo que Deus construiu para que ela tivesse vida e vida em abundância. Ok? Então a salvação é algo muito fácil. A salvação é renúncia. Ô, Fátima, que bom que você abriu o seu som. E aí? Diga para nós, o que você acha? Até onde para salvar uma pessoa? Aonde Deus. Olha, eu acho que para ele não tem dificuldade, né? Nem nada é difícil, né, para alcançar alguém, né? Assim, uma pessoa que não conheça, que está meio afastado, para ele não é difícil, né? Quem é que, quem é que cria dificuldade? Eu acho que somos nós mesmos. Exatamente, exatamente. Nós criamos dificuldades para Deus agir. Não é? É verdade. Veja, quando eu olho para a cruz, eu imagino o seguinte: o que mais Deus poderia fazer para nos salvar? O que mais Ele teria para dar? Ele deu-se a si próprio na pessoa do seu filho. Ele esvaziou o céu para que eu e você, para que cada ser humano tivesse vida eterna. A maior expressão escrita que nós temos na Bíblia é São João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Por quê? Deu seu filho unigênito, seu filho único. Você já imaginou uma eternidade, hein, Paulinho? Heleneir, uma eternidade inteira. Deus e o Filho, Jesus, juntos. E, de repente, por causa do pecado, eles se separam. Jesus tem que assumir a forma humana, vir viver a realidade do pecador para poder resgatar e restaurar o pecador morrendo na cruz. Olha que preço Deus pagou para isso. Então, é isso aí que vocês falaram, é verdade. Para Deus não tem limite. Nós limitamos o quê? O poder de Deus. Nós limitamos o poder de Deus. Eu já começo fazendo um apelo para você hoje. Não limita o poder de Deus, não. Deixa Deus ter Deus na tua vida. Eu não venho dizendo esse tempo todo, deixa Deus mudar a tua história. Permita que a tua história seja contada na eternidade, quando você puder testemunhar da experiência de ter sido salvo. Sabe por quê? Porque os anjos não entendem, eles não sabem o que é ser salvo. Mas um dia você vai poder contar a tua história, como foi que você foi alcançado pelo poder de Cristo. Não é? Por que eu estou falando isso? Porque na semana que vem, ao estudarmos o livro de Daniel, nós vamos falar exatamente sobre esse tema. É só um tira-gosto para você não faltar semana que vem. Ok? Bem, mas vamos lá. Torre de Babel. Quando nós estudamos sobre Gênesis, ali no capítulo 4, nós falamos, 4, 5, nós falamos um pouquinho sobre a Torre de Babel. Vocês se lembram? Aqueles que estavam lá? Bem, veja bem, o que era a Torre de Babel? Quando ela foi construída? Quem a construiu? Por que foi construída? São perguntas e a gente precisa ter respostas para elas. Por quê?
porque a Torre de Babel tem muito a ver com o lugar para onde Daniel foi levado, Babilônia. Eu faço aqui lavado, passar para tu que eu vou levar aqueles loucos para não estragar. Então, meus queridos, logo após o dilúvio, Deus ele deu uma ordem à descendência ali de Noé, que eles se espalhassem pela superfície da terra e povoassem a terra. Mas, num dado momento lá, um homem chamado Nimrod, ele desobedeceu essa ordem de Deus, essa ordem divina. Ele resolveu construir uma cidade. A princípio, não é? Era uma cidade, mas depois ele constrói nessa cidade uma torre. E essa torre, a ideia era, não, se houver um outro dilúvio, nós vamos escapar desse dilúvio. Só que não era somente isso. Aquela torre, o topo dela, né? A palavra de Deus diz que estava de tão alta, ela estava chegando que as nuvens, tão alta. Aquela torre, ela tinha um propósito também. Aquilo ali era um zigurate, um templo, um lugar de adoração, um lugar onde as pessoas se dirigiam para ali e olhavam para cima. Não para cima, para o Deus, né? O salmista, certa vez, diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? As pessoas aqui olhavam para essa torre e criam que o socorro delas viria dessa torre, não é? E aqui as pessoas levavam seus filhos para serem sacrificados, ok? Era o que eles passaram a crer ali depois do dilúvio. Interessante também, eu pergunto uma outra coisa a você. Que língua, possivelmente, era falado até essa torre? Qual era a língua lá de Adão e Eva, dos antediluvianos? Já pararam para pensar nisso? E aí, Omar, o que você acha? Ué, a língua era uma única língua, a língua que Deus ensinou Adão e Eva a falar. Então, quer dizer, afirmar que era o hebraico é muito forte, né? Mas era uma única língua. E todos eles falavam essa língua, porque até o dilúvio, que ficou só uma família remanescente, eles falavam uma língua e ficou assim até chegar a Nimrod. Sabe, gente, essa questão, ela divide teólogos, estudiosos, mas uma coisa curiosa, eu estava ouvindo há um tempo atrás uma professora de linguística bíblica falando a respeito. Ela disse assim: olha, os maiores estudiosos da Bíblia, os maiores teólogos, pesquisadores da Bíblia, doutores em Bíblia, todos eles concordam que a língua que falava-se antes do dilúvio, antes da torre, era o hebraico. Então, eu não posso afirmar isso. Era. Mas quando você vê pessoas estudiosas dizendo que todos os estudos conduzem a essa certeza, eu prefiro crer também. Sabe por quê? Tem um dado momento na vida de Abraão que Abraão é chamado de o hebreu. Né? O hebreu. E ele vem da mesma linhagem de Sem, que é da mesma linhagem de Noé, que vem lá de Adão. Então, a língua materna lá do Éden,
acredito que Deus preservou essa língua, porque, um detalhe, cada letra do alfabeto hebraico, se você abrir essa letra e destrinchar, ela diz muito mais do que somente A do nosso alfabeto. Por exemplo, a primeira letra ou melhor, uma das letras do alfabeto hebraico é Aleph. E um dia, por curiosidade, passando aqui, vi uma professora falando sobre essa letra. Eu digo para vocês, quando eu ouvi ela falando a respeito de uma única letra, eu falei, gente, eu não sei nada de Bíblia. Eu não conheço nada. Ela expandiu o conhecimento, assim, dessa letra, o que cada curvatura, o que vamos dizer, ela sendo cortada no meio, o que ela quer dizer. Eu falei, uau, é muita coisa para uma mente tão pequena quanto a minha. Mas, então veja bem, até a Torre de Babel, todos falavam uma única língua. De repente, o que acontece? Deus, a divindade desce e confunde ali as línguas, ou melhor, a língua, né? Fazendo com que aquela língua fosse dividida em várias línguas. E hoje, sabe-se lá quantas línguas e dialetos nós temos no mundo. Muita coisa. Mas aquela cidade que foi construída, que tinha aquela torre no seu centro, aquela cidade ela tinha o nome de Babel. Ela pode ser entendida como porta do céu, mas o que todos concordam é que Babel passou a ser símbolo de confusão. Por que confusão? Imagine todos falando na mesma língua e, de repente, ninguém entende ninguém. Tornou-se uma tremenda confusão aquele lugar ali. Um outro detalhe que a gente precisa ter em mente é o seguinte: os pós-diluvianos, aqueles que viveram depois do dilúvio, eles queriam tornar essa torre um trono de adoração. Bom, quem é que se sentaria nesse trono? Nimrod. Ele seria exaltado como Deus, como um Deus supremo. E o Deus verdadeiro, o Deus criador, ele seria destronado de sua posição de criador e mantenedor. Então, lá em Gênesis, capítulo 3, quando você olha lá, Deus confrontando Adão e Eva, lá é dito que 2 tipos de adoradores teriam lugar na terra, ou tomariam lugar na terra. Aqueles que iriam ser aí, além do descendente, mas os descendentes da mulher, que serviriam a Deus, que aceitariam o sacrifício do cordeiro, e aqueles que seriam os descendentes da serpente, ou de Satanás. Então, 2 tipos de adoradores. Então, devemos ter em mente uma coisa. Na Bíblia não existe 3, 4, 5 tipos de adoradores. 2 tipos. Ou a pessoa adora a Deus, ou a pessoa adora o inimigo de Deus. Não existe o meio termo. É forte? Sim, mas é a realidade, né? Agora veja, aquele mesmo espírito que tomou conta dos pós-diluvianos, querendo construir uma torre, deificar uma pessoa e excluir Deus da adoração, Nabucodonosor teve a mesma ideia. Então, o mesmo espírito, né, se apossou de Nabucodonosor a ponto de que dele desafiar a profecia bíblica. Qual era a profecia bíblica? O que Nabucodonosor aqui desafia ao construir uma estátua toda de ouro? Que a estátua toda ia acabar, ia ser destruída. A estátua seria destruída e o reino dele também não poderia permanecer para sempre. E estava desafiando Deus, né? Porque Deus Estava disse desafiando Deus. Veja, Deus disse que haveria um tempo para a Babilônia, um tempo para a Média-Pérsia, um tempo para a Grécia, um tempo para Roma, ok?
até a vinda de Jesus, que os reinos do mundo, eles teriam um tempo definido para governo. Então, Deus mesmo, ele iria levantar um reino, e remover esse reino. E a gente viu isso no decorrer da história. Ok? Quando Nabucodonosor constrói uma estátua toda de ouro, ele está dizendo para Deus: Senhor, eu não concordo. Eu não concordo com a profecia lá do capítulo 2, não. Eu não aceito que depois de mim, um outro reino inferior ao meu vá ter domínio sobre o mundo. Não, não faço isso não. O senhor falou bonito lá, através de Daniel, mas eu vou seguir aqui a minha ideia. Bom, diante disso aí, vale lembrar que a cidade que foi construída, né, veja, era Babel. E depois da confusão ali das línguas, aquela cidade ela foi ampliada e ela recebe um outro nome. Qual é o nome? Babilônia. 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 Ok? Ela recebe esse nome, Babilônia, que eu digo para você, não é diferente de Babel. E também quer dizer o quê? Confusão. Confusão. Agora, o capítulo 3. Você está aberto aí no capítulo 3? O capítulo 3 ele é riquíssimo em números. Aquela estátua ela teria quantos côvados de altura? 60. 60. Quantos côvados de largura? 6. 6. Uma curiosidade, vocês sabem o que é côvado? Uhum. Alguém aí não sabe? O comprimento de um braço. Ah, mas um braço inteiro? É não, só Um antebraço, antebraço. né? Antebraço. Cotovelo até a mão. É daqui até a ponta do dedo, Isso. ok? Isso aqui é um côvado. Bom, então já temos mais ou menos uma ideia. Isso aqui, Omar, deve dar o quê? Uns 50 centímetros? 45, 50 centímetros para arredondar, né? Vamos arredondar, 50 centímetros. Então, veja bem, essa estátua, quantos metros de altura ela tinha? 60. 30 metros de altura, Ah, sim. né? 50 centímetros. É. É. 6 metros de largura. Uau! 3 Tinha metros. na parede aqui de casa 3 metros. Olha, gente, era grande, hein? É. 30 metros de altura, grande. Um detalhe curioso é que aquela orquestra que foi contratada lá para tocar, né, a música, conduzir o povo na adoração, ela possuía 6 instrumentos. Olha que curiosidade. 6, 6, 6. Onde que você encontra mais isso aqui? 6, 6, 6. É. Apocalipse. Apocalipse. Meia. Gente, isso aqui não está aqui por acaso, não. Sim. Tem uma razão para estar aqui. Bom, 7 classes de políticos. 11 vezes a palavra imagem está aí no capítulo 3. 23 vezes termos relativos à adoração. 3 homens jogados na fornalha. 4 homens presentes na fornalha. 7 vezes mais a fornalha foi aquecida. Então a gente encontra aí nesse capítulo vários números, né? E todos eles têm aí o seu significado. Bom, primeiro decreto. Vamos lá para o capítulo 3 de Daniel. Deixa eu ver. Achamos todos? Nós achamos aí o capítulo? Já estava aberto. Tá aberto, né? Então, ótimo. Olha só, o capítulo começa assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, 6 de largura, e levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar quem?
Aí tem todos os políticos, tá? Os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem, para quê? Para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Gente, nós vamos ter a oportunidade de estudar o Apocalipse, possivelmente depois de Daniel. Você vai a Apocalipse capítulo 13, lá também vem falando de uma imagem que nos últimos dias, antes da volta de Jesus, também vai ser levantada. Só que lá, Roberto, lá é chamado de imagem da besta. Uhum. A gente lá vai poder conhecer quem foi a besta e o que será a imagem. Bom, vamos lá. Quando você pega a sua carteira de identidade, qual é a primeira coisa que você vê nela? A foto. A foto. É uma imagem? É. Tá. É real? Aí, mas lá, a foto é real? É real? Não. Não, não é real, porque é uma foto. Olha só. Eu troquei a minha identidade há uns meses atrás. E eu preferia muito mais a foto que eu tinha na minha carteira de identidade. É lógico. Veja, aquele camarada lá tinha pelo menos 30 anos menos, ou menos ainda, 35 anos menos. Mas veja bem, mesmo sendo, vamos dizer, uma carteira com uma foto antiga, ela lembra o real. Ok? Lá estão os traços e tudo mais. Então, veja, aquela imagem lá de Apocalipse, a forma como ela vai ser criada no mundo, como ela vai ser estabelecida, vai lembrar alguma coisa que aconteceu no passado. Ok? Então, por isso que é chamado de imagem. Aqui, é imagem também. Está lembrando o que essa imagem? Me ajuda? O que ela está lembrando? Vamos dizer assim, é uma imagem distorcida. A realidade foi Daniel 2. Cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadris de bronze, pernas de ferro, pés em par de ferro e parte de barro. Veja, Nabucodonosor fez uma estátua semelhante. Toda de ouro. Toda de ouro. Lembrava lá, mas não era aquilo que Deus havia estabelecido. Nos últimos dias, aquilo que vai ser instituído, de alguma forma, vai lembrar o original, só que deturpado. Não vale a pena a gente lembrar isso aí e a gente ter isso em mente. Porque quando estudarmos sobre isso, a gente vai voltar aqui no capítulo 2, capítulo 3 e 2, para a gente entender por que lá é imagem. Então, veja você, o que estava em foco aqui? Viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, se ajuntaram todos aqueles oficiais, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Observe uma coisa. Quem foi que levantou a estátua do capítulo 2? Deus. Deus. Quem foi que levantou a estátua do capítulo 3? Nabucodonosor. Nabucodonosor. Se vocês quiserem ter uma intimidade com ele, pode chamar de Nabuco, não tem problema. É o Nabucodonosor que foi ele que levantou. Você vai ver que em poucos versos isso aí é relatado 3 vezes. Está lá no verso 2, está no verso 3 e está no verso 4 seguidos. Aqui é a ação do homem. É o homem fazendo. É o homem contrariando a vontade de Deus. Eu não quero te adorar dessa maneira, eu quero te adorar dessa. Queridos, hoje não é diferente. O ser humano escolheu o seu jeito de adorar a Deus. Não foi o jeito de Deus. E no jeito do ser humano tem o dia que o homem escolheu,
tem a música que o homem escolheu, tem a interpretação da Bíblia que o homem escolheu. Não é mais um assim, diz o Senhor, não é um está escrito. Bom, esses dias eu comentei sobre isso. Muitos dizem, não, isso aí é relativo. Queridos, quando esse livro aqui fala, ele não fala em relatividade. Forma alguma. De maneira alguma, ele é absoluto. É Totalmente. simples. E não. Tem muita gente tomando esse livro e dando a ele a interpretação que bem quer. E não é assim. Você vai observar que a palavra de Deus, ela faz a pergunta e ela responde a pergunta. Ok? Ela dá uma profecia e ela responde a profecia. Ela diz quando vai acontecer. Isso é para quê? Para preparar quem? O mundo? Não. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. Então, quando Ô, você... Tevan, é interessante que a gente, né, estudando essa semana sobre a importância da palavra de Deus, né, tem aquelas duas palavrinhas, né, que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, né? Então, quando a gente vê a profecia, igual você falou, né, a profecia é para preparar o povo, né? Então, essa palavra viva, ela pode nos preparar ali, porque ela é viva e ela é eficaz, né? Ou seja, ela cumpre o seu objetivo, ela transforma a pessoa, né, fortalece. É verdade. Então, queridos, olha só. Se você for lá em Apocalipse, você vai encontrar lá dois decretos. Se você vê em Daniel capítulo 3, você vai encontrar dois decretos. Que decretos eram esses? O que que estava... o que que continha nesses decretos? Você observa que no versículo que nós lemos, o 2, o que está aqui pautado é a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor levantou. É isso aí, é o assunto, é o tema central. Então, no versículo 4 aqui, você vai encontrar até o 6. Alguém pode ler para nós? 4 até o 6. Aí. 4 ou 6. Ok? Quem pode ler? Nisto, o arauto apregoava em voz alta: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de folhas, né, de folhas, e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Ok, obrigado, Letícia. Qual é o tema? Adoração. Sim, Vos prostrareis e adorareis. Se alguém não prostrar e não adorar, é adoração o tema. Só que esse primeiro decreto, ele começa com ordena-se. Então, se ordena-se, você não tem a liberdade de ir de tomar uma decisão. Quer saber? Eu não estou afim, não, eu vou ficar em pé. Não. Ordena-se a voz. Pronto, quem é que está ordenando? É o rei, o decreto é do rei. Ok? Bom, e se eu obedecer a essa ordem, a essa lei aqui do rei, o que acontece comigo? vai para a Continuo? fornalha, se não Não. obedecer. Se eu obedecer, continuo Tá tudo bem, Vivo. tudo azul. vivo. Se eu obedecer, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente da fornalha. Você viu como que aqui há uma coação para adoração? Queridos, entenda uma coisa.
Você pode impor amor a alguém? Olha, Sandra, a partir de hoje você tem que me amar, tem que me amar. Parece até o bebê dinossauro, tem que me amar, tem que me amar. Isso aí é bom. Não é? Gente, amor pode ser pessoa? Não. Não. Você olha a pessoa de Deus, como que Deus age com o ser humano? Ele oferece o seu amor, ele oferece a sua graça, a sua salvação, e Deus espera ser correspondido. Deus ele não impõe, olha, para você ter a salvação, você tem que me amar. Não, a pessoa tem a salvação mesmo sem amar a Deus. Marcelo, eu tô no culto. A pessoa tem a salvação mesmo sem amar a Deus. Jesus na cruz, ele não morreu por todos? Sim. Sim, ele morreu por todos. O meu papel é somente dar essa salvação que já foi garantida nele lá na cruz. O que ele fez. Ok? Então, volta a São João 3,16. Deus amou o mundo. Quanto do mundo? Um todo. Todo. Deus amou o mundo todo. De tal maneira que deu o seu filho. Por quem? Somente pelos bons, amém? Não. Não? Por todos. Por todos, o mundo inteiro. Agora veja, esse amor aí é incondicional, mas a salvação ela é condicional, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus amou o mundo de tal maneira, e para todo aquele que nele crer, nesse espaço de meio aí, alguém tem que tomar a decisão. E esse alguém sou eu, esse alguém é você. Deus já tomou a decisão dele. Amou e deu. Agora, para eu ter, eu tenho que tomar a decisão de aceitação. E Deus respeita. Roberto diz assim, Senhor, eu quero. Ô filho, que maravilha. Por anjos aí, agora para te ajudar. O Espírito Santo vai trabalhar no teu coração, na tua mente. Aí o João das Lebres lá, chega, Senhor, eu não quero não. Poxa, filho, eu sou obrigado a respeitar você. Amor não pode ser imposto. Ok? Isso aí, gente, é muito bacana quando você estuda a palavra de Deus. Ok? Então, o primeiro decreto ordena-se que todos se prostrem. Quem se prostrar, continua vivo. Quem não se prostrar, morre. Aí você vai, quando a orquestra toca, os alto-falantes lá espalham a música, todo mundo se prostra. É como um exército. De repente alguém, né, sempre tem um biúdo, né, olha para trás, vê 3 hebreus, 3 judeus que não se curvaram. Eu quero fazer uma pergunta a você, para que você pense. Quantos hebreus foram levados para a Babilônia? Vários. Jovens hebreus? Mais de 1000, né? Muito, 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 não é? Muito mais de 1000. Né? Eu também acredito. Agora eu pergunto a você uma outra coisa. Quantos hebreus tinham aqui nessa consagração da estátua? Idem. Muitos. Muitos. Gente, teve gente que falou assim, deixa eu amarrar aqui o meu tênis, porque está desamarrado. Deu aquela baixadinha. Não é um exemplo bobo, né? Nem tênis tinha naquela época. Mas, não, só uma curvadinha. Olha uma coisa. Os 3 jovens, que aqui já não eram jovens, já tinha aí em torno de seus 40 anos, eles permanecem em pé. Veja, Nabucodonosor desafiou Deus. E eles, com a sua postura ereta, eles desafiam que é a ordem do rei.
Uau! Coragem, que Sandra falou aqui. Verdade. Sabe, irmãos queridos, chegará um dia. Será que eu vou me curvar aqui para endireitar a bainha da calça, amarrar o tênis, quando foi imposto que aquela imagem, aquele sistema seja adorado, seja reverenciado? Por que eu estou falando nesse tom para vocês? Porque nós estamos aqui, um grupo já participou desse estudo lá atrás, nós falamos de um tom lá, e hoje nós estamos falando em outro, e um outro grupo já conhece essa história. Isso aqui é um alerta para nós, para mim, para você. Bom, alguém chega para o rei e diz assim: o rei, olha, é o seguinte, sabe aqueles camaradas que o senhor colocou lá como presidentes, lá no palácio e tudo mais? Ó, não fizeram caso de ti. Você vem aqui no capítulo 3, Daniel, versículo 13 em diante, até o versículo 15, acho que é isso, até o versículo 15, vai ver que aqueles jovens são trazidos ao rei, e o rei não fala com eles assim com carinho, com mansidão: oh, meus filhos. Não, não. O rei ali está impetuoso, está furioso, zangado. O que é que nós lemos aqui? Quem poderia ler para nós? O segundo decreto. Capítulo 3, versículo 13, 14 e 15. 14, 15. 13, Falou, não, 13, 14 e então, 15. então Isso. Nabucodonosor, com ira e furor, mandou-se chamar Sadraque, Mesaque e Abed-nego. E trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: e de propósito, o Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que vós nos servias aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantai. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvistes o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vós prostrastes e adorastes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorastes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. Deus, isso aqui é uma segunda oportunidade? É. Claro. É uma segunda oportunidade. O rei até que foi bom, não foi? Foi bom não, gente. A ordem de morte já estava lá no primeiro decreto. Nós lemos lá. Ó, se você adorar, beleza. Se você não adorar, você vai ser jogado na fornalha de fogo. A intenção de destruição já estava lá no primeiro decreto. Ok? Ele só completou mais uma vez a ordem. Exatamente. Sabe o que é isso aqui, Roberto? Isso aqui é a prática do terror. Ou seja, vamos causar terror neles, que eles vão. E um detalhe: o caráter do rei estava em jogo ali. A posição do rei estava em jogo. A palavra do rei estava em jogo. De repente, 3 jovens lá, 3 rapazes. Não, nós não vamos adorar a tua imagem. Você já imaginou todo mundo agora agachadinho lá, levanta a cabeça para ver o que vai acontecer? A Bíblia não diz que Nabucodonosor estava calmo. A Bíblia diz que ele estava furioso, zangado. Era imposição, né? Era insolência com
né? É um mortal sendo insolente com Deus, Criador, né? E quando, ali no versículo 3, versículo 15, você vai encontrar Nabucodonosor usando essas palavras. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Deus? Ou seja, na antiga Babilônia, quiseram deificar Nimrod, um humano, caçador de almas. É isso que o nome dele significa, um caçador de almas. A palavra de Deus, ela também diz que, Gálatas 6:7, preste atenção, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Preste atenção nesse texto. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Isso aqui era ofensivo a Deus. Era uma insolência. Sabe que nos nossos dias, pessoas agiram como Nabucodonosor, desprezando a Deus? Vamos ver algumas. Esse primeiro cabeludo aqui, Tancredo 1910 de 1985. Quem é esse camarada? Tancredo, Neves. Tancredo Neves. Esse segundo, Brizola, Leonel Brizola. Leonel Brizola. Esse camarada aqui, John Lennon. John, Neno. Essa moça bonita aqui. Marilyn Monroe. Esse camarada aqui. não sei não. isso eu não sei o nome dele. Scooper. Não, esse é do roqueiro aí, que agora fugiu o nome também. Black Sabbath. É. Não, não é do Black Sabbath, não. Esse aqui é um roqueiro, um vocalista do AC/DC. Isso, Né? isso. Esse camarada aqui? Cazuza, Agora, o que que essas pessoas falaram que foi tão ofensivo a Deus? Olha só. John Lennon. John Lennon, ele chega um momento que ele diz assim, olha, nós somos mais populares, os Beatles, no caso, né? Nós somos mais populares que Jesus Cristo. Ele falou isso em 1966. O que aconteceu com John Lennon? Um fã dele deu 5 tiros nele. Quem é John Lennon? É somente um nome que ficou lá atrás no passado, que falou desprezou a Deus, não é? Bom, bem, Tancredo Neves, na ocasião da campanha dele em 1985, ele disse assim: se eu tiver no meu partido 500 votos, que era o PDS na época, nem Deus me tirará a presidência da República. Vocês se lembram o que aconteceu com ele? Uhum. Chegou nem sentar lá, levou um tiro. Hein? Não chegou nem sentar na cadeira, levou um tiro. Ele levou um tiro? até ganhou a eleição, mas ele não assumiu. Olha, o homem adoeceu um dia antes dele ser empossado, ele morreu. Um dia antes. Nem Deus o tiraria da presidência da República. Chegou lá, mas não se assentou lá. Brizola, 1990, numa campanha para a presidência aí do país, Ah, é. Mesma coisa. olha o que ele diz. Que ele aceitava ter o apoio do diabo, né, do demônio, para se tornar presidente. Né? Então, gente, quando terminou toda aquela campanha lá, né, de votações e tudo mais, nem em segundo lugar Brizola chegou. Cazuza, num show no Canecão, ele pega um cigarro de maconha, dá um trago, solta uma fumaça e diz assim: Deus, essa aqui é para você. Como Cazuza morreu? Alguns dizem que Cazuza ele se converteu, não é? Alguns dizem. Tomara que isso tenha ocorrido realmente. Né? Marilyn Monroe, aquele pregador americano Billy Graham, um dia foi ao show dela, entrou no camarim dela e falou para ela que ele tinha uma mensagem de Deus para ela. E ela disse para ele o seguinte: olha, eu não preciso do seu Jesus. Uma semana depois,
ela foi encontrada morta no seu apartamento. Aquele camarada lá que nós falamos há pouco, o ex-vocalista do conjunto AC/DC, ele cantava em 1979 uma música com a seguinte frase: olha, não me impeça, vou seguir o caminho até o fim, na autoestrada para o inferno. Vamos dizer, meses depois, né? 19 de fevereiro de 1980, ele foi encontrado morto no seu apartamento, asfixiado pelo próprio vômito. Mas isso aí foi em 1985, 1979, 1990. E mais próximo da gente, temos algum caso? Essa moça aqui, Nick Glazer. Ela estava fazendo a apresentação do Globo de Ouro em Los Angeles em 2025. E essa moça, ela ali, né, analisando os discursos de agradecimento, né, segundo ela, os vencedores priorizaram mencionar colegas de equipe. Então, 11 vezes foram citados colegas de equipe. Mães, 3 vezes. O apresentador Mário Lopes, né, que era um dos organizadores ali do Globo de Ouro, ele foi citado uma vez. De repente, sai essa pérola aqui, ó. Contraste, Deus, o Criador do Universo, 0 menções, afirmou a comediante, acrescentando: sem surpresas nessa cidade sem Deus. Qual era a cidade sem Deus? Los Angeles. Los Angeles. Interessante que, eu pesquisando sobre isso aqui, tem Mas até... ela morreu? Não, eu não sei se ela morreu. Mas, tá. se você quiser, pesquisa nesse link que eu coloquei aqui, que você vai encontrar a íntegra disso aí. Olha, poucos dias depois que ela fala isso, a cidade de Los Angeles enfrentou incêndios devastadores, levando alguns internautas, né, a relacionar os eventos e sugerirem que os incêndios seriam uma resposta divina à zombaria dessa moça. Esse Também, incêndio foi muito rápido, né? Foi poucos dias mesmo depois, foi uma loucura. consumiu muita coisa. Foi. Aquele texto de Gálatas que nós vimos há pouco. Opa! Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Veja, Nabucodonosor ele não tinha aí pleno conhecimento do poder desse Deus tremendo que nós temos. Aqueles jovens respondem a Nabucodonosor: olha, não adoraremos tua estátua de ouro. Versículo 16 ao 18. Quem pode ler aí para nós? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Uau! Uau! Se eu e você estivéssemos ali, daríamos essa resposta ao rei Nabucodonosor? Eu acho que a gente não tem essa força, não. Letícia, a questão é: a situação é fogo. Difícil ser remanescente. Letícia, a questão é fogo. Se você rejeita o rei, você vai pro... Da fornalha. E se você rejeita o Deus do céu, você vai pro... Vai também, né? fornalha. Pensa nisso. Bom, diante da situação que é tão crítica, aqueles jovens tomaram uma decisão.
Você, já que a questão é fogo, eu vou continuar aqui do lado do meu Deus, que também é um fogo consumidor. A palavra de Deus diz que Deus é um fogo consumidor. Ele consome o pecado em nós. O pecado que nos assedia, o poder de Deus consome. E esses jovens aqui, gente, vocês se lembram que nós falamos, Roberto, lá atrás, as crianças? Esses jovens aqui tiveram pais e mães que os educaram para servir a Deus. Pais e mães que eram tementes a Deus. E eles aprenderam com seus pais. Eles olharam nos seus pais o exemplo a ser seguido. Lembra lá de trás, como nós falamos? E agora, diante da provação, eles entendiam que o Deus dos pais deles os havia conduzido até aquele momento. Ok? Nós preferimos confiar no nosso Deus. Com essa fala aí, que acaba sendo como se os dois passassem pelo mesmo fogo, né? Só que a certeza de para onde vai quando é através de Deus é totalmente diferente. Então, se a gente entender isso, né, vai fazer toda a diferença, porque morrer, todo mundo vai morrer. Letícia, a grande questão é o pós-fornalha. Aqui, olha, nós podemos morrer no fogo, mas uma coisa nós temos que o rei não pode tirar de nós, É isso a aí. certeza da vida eterna. Então, depois da Exato. fornalha aqui, na volta de Jesus, vamos ter vida eterna. Eu acho que era isso que todos os cristãos, né, que ainda bem que eles passaram, né, aí na nossa frente todos esses anos antes e foram valentes, porque eles realmente tinham essa certeza absoluta, né? Então eles Verdade. realmente não tem problema, eu posso morrer aqui, tá tudo certo, né? É muito interessante essa firmeza que eles tinham, né? Muitos mártires na Idade Média morreram assim, queimados em Foi fogueira, porque eles serviram a Deus e honraram a Deus ali na sua morte. muitos Se e muitos, entregaram plenamente a Deus. sim. A gente Omar, tem casos e casos. Diga lá. Omar, complementando isso aí que você está falando, eu li a história de um mártir, eu não sei qual, não me recordo quem foi ele. Rush. E quando o fogo começou a crepitar, ele começou a cantar. Sim, Eles louvavam. é. Você já imaginou o que é isso? Foi Rush. Foi, né? É. Teve uns Gente, casos que eles até diminuíam a quantidade do fogo para a pessoa demorar mais, né? sim. Tô E olha, lendo, finalmente eu estou lendo grande conflito? isso. Legal. Então, estou nessas passagens aí. Tô aí, finalmente. Gente, e o camarada foi botar fogo lá por trás, né? Não, 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 não. Coloque aqui pela frente. Isso aí, isso mesmo. E, oh, que fé! É Com isso aí. esses jovens aqui, não necessitamos te responder a respeito desse negócio. Não vamos adorar a tua coroa. Sabe, queridos, o que que vem depois da fornalha lá de Apocalipse? O que sobra da fornalha? Cinzas. Cinzas. Unicamente cinzas. Aqui não. Eu posso ser tornado em cinzas, mas em meu corpo, com os meus olhos, eu veria a Deus. Foi isso que Jó falou. A gente tem que ter essa convicção, essa certeza. Heloísa, por gentileza. A maior necessidade do mundo é a de homens, homens que se não comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Uau! Gente, que texto! Eu, quando li esse texto pela primeira vez, eu disse para mim mesmo, esse texto tem que me acompanhar. Sabe por quê? Quando fala aqui homens, é genérico, homens, mulheres, Sim, jovens, sim, claro. genérico, né? Pessoas, né? O mundo necessita de homens com este Caráter.
caráter, com esse timbre. Queridos, Deus espera isso de você, Deus espera isso de mim. Pessoas como os jovens e pessoas como as descritas nesse texto, anjos de Deus guardam. Amém. Anjos de Deus guardam. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Ok. Olha, rei, é o seguinte. Se o nosso Deus quiser nos guardar, ele vai nos guardar. Se ele não quiser nos guardar, nós não adoraremos a tua imagem. Ah, é assim? Foi mandado aquecer a fornalha quantas vezes mais? Mais 7 7. vezes. 7 vezes. Jogaram lá dentro os jovens. É interessante que a palavra de Deus, ela diz que aqueles que jogaram, Morreram queimados. queimaram. De tão quente que estava falando, eles morreram. Loucura, né? De repente, Nabucodonosor, o que faz? Peraí, gente, vocês foram 3 que nós jogamos? Como que a gente está vendo? Peraí, eu estou vendo direito? 4. São 4. Agora, eu quero que você se desperte para um detalhe. Nabucodonosor, quando ele vê 4 homens, vá até o verso 25. Filho dos deuses. Eu acho que eu tenho até ele aqui na tela, né? Tá aí, sim. Tá. Aqui, o 25. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos. Eles foram jogados amarrados, que andam passeando dentro do fogo, e não há lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos Deus. deuses. Espera aí, pergunto a você. O que foi necessário para que Nabucodonosor reconhecesse o 4º homem da fornalha como filho dos deuses? Foi necessário o quê? A fornalha. Quem é que estava sendo purificado pelo fogo aqui? Ele? Não são os jovens. Os jovens já estavam purificados pelo Já. fogo. Quem Deus estava trabalhando aqui para ser purificado era o rei. Não, Era o rei. Isso aqui, gente, é um milagre. Deus, ele opera milagres sobrenaturais para quê? Para me convencer de que ele é Deus. Nabucodonosor precisava ser mais uma vez o quê? Convencido de que Deus é o Deus verdadeiro, não os deuses da Babilônia. Ok, nós falamos que a história vai se repetir. E, com certeza, ela vai se repetir em nossos dias. Não com o Nabucodonosor, com a Babilônia. Não, não. Nós lemos da imagem? Olha só. Babilônia, aquela confusão lá de Babel, também é uma confusão espiritual nos últimos dias. E toda vez que Babilônia ela é citada no Apocalipse, é voltado para essa questão de confusão. Né? Então, ela é citada no Apocalipse 6 vezes. Por que não é 7? Por que é 6? Porque 6 é número de homem. Você se lembra que nós falamos que a estátua foi Nabucodonosor que havia levantado? 60 povos. 60 coisas, né? Olha a estátua lá, construída por homens. E lá, no Apocalipse, quando Babilônia é citada 6 vezes, quer dizer que tudo aquilo que Babilônia faz é movido por homens. Ou são homens que fazem, movidos por Satanás. Né? Então, nos moldes da antiga Babilônia, um sistema religioso se erguerá querendo estar acima de Deus, mudando sua lei, seu dia de repouso e ordenando que esse novo regime seja acatado mundialmente.
Todos os que recusarem prestar culto e adoração a esse sistema serão condenados à morte. Não foi isso que aconteceu lá? Não é? Uhum. Assim como Nabucodonosor, 12 decretos serão editados, promulgados, para que o mundo se renda ao sistema religioso e desonre a Deus. Ah, não. Tá não, né? Tá muito próximo. Tá próximo. Queridos, nós temos aqui, Paulinho, o primeiro decreto que ele fez lá no verso 4 e o outro que ele fez no verso 13. Só que agora em Apocalipse. Olha só. Apocalipse 13, verso 12, falando desse sistema que vai estar aí imperando no mundo um pouquinho antes da volta de Jesus, diz assim, olha, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz. Qual é a palavra que nós poderíamos trocar aqui por faz? Pelo verbo fazer. Vamos lá no... Ordena? Opa, é isso aí. Lá no verso 4, lá de Daniel 3, lá diz assim, olha, ordena-se a vós outros. Então, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e ordena que a terra e os que nela habitam adorem. Veja, adorem. Qual é o tema? Adoração. Adoração. Adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Ok. A gente vai detalhar isso aqui mais lá na frente em Daniel. Só para você ter isso aí em mente. No verso 15, não, olha, é o seguinte, teve um grupo aí, que nem a Letícia falou ali, um remanescente aí que não quis, não fez caso do decreto. Aí o verso 15 diz assim, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, ou seja, a imagem ela vai agir exatamente como a primeira besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse. Fizesse é o que mesmo? Ordenar, né? Ordenasse, decretasse que fossem mortos todos os que não Adorassem. adorassem a imagem da besta. O que Nabucodonosor fez? Vão ser mortos aqueles que não adorarem a imagem que eu fiz. Meus queridos, quando esse dia chegar, de que lado estaremos? Do lado do Deus verdadeiro, mesmo sofrendo as sanções impostas, ou do lado da adoração falsa com suas falsas propostas? E aí? Lutervan, Oi. se a gente pensar em Jesus lá na cruz, morrendo, vertendo sangue, aquela coroa de espinhos na testa, qualquer coisa é pouco. E o que ele vai tá oferecendo para nós, a vida eterna com ele. Em nome de Jesus, nós vamos estar do lado do Deus verdadeiro, sofrendo o que tiver que sofrer. É verdade. Então, Heloísa, vê se você concorda comigo. O meu foco é ser Cristo. Cristo. Eu não posso olhar para o erro do irmão, do outro. Mas fulano, não. O foco é Jesus. Olha o Jesus crucificado, ensanguentado, pregado numa cruz. Olhe para o que ele fez. Descido. Açoitado a beça, né? Que arrancava os pedaços, né? Então, veja bem. Lá, naquela cruz, tinha 2 ladrões, um de cada lado. De um lado, teve um ladrão que aceitou o Deus verdadeiro. Do outro, rejeitou o Deus verdadeiro. Aqueles 2 ladrões, eles representam a humanidade hoje. Sim. Certo? Agora,
a última lâmina que eu quero mostrar para vocês, que seja um apelo aí ao teu coração. Necessitamos ter nossa fé alicerçada em Cristo e em Sua palavra. Tem uma moça aí que eu insisto com ela. Eu parei de insistir agora, porque ela está lendo. É. Agora eu tô no intervalo, né? Que eu também não dou conta, né? Não tô nesse nível aí, não, mas é Certo. um de cada vez. Quem está estudando está aprendendo, né? Gente, estude a palavra de Deus. Não se contente em chegar aqui a segunda-feira, quinta-feira, eu vou ouvir. Não, não faça isso, é muito pouco. Tome a palavra de Deus, se ajoelhe, ore, peça a Deus orientação. Senhor, abra minha mente. Você não precisa de pastor, você não precisa de Lutero, de Marcos Omar, ensinando. Não. Quando você abre a Bíblia, o Espírito Santo, ele abre a tua mente. Você abre a Bíblia e o Espírito Santo abre a mente. Ele te revela aquilo que foi inspirado no passado. Não é? Então, olha só, necessitamos ter nossa fé alicerçada em Cristo e em Sua palavra, pois assim estaremos guardados, assim como os homens da fornalha. As escolhas que fazemos hoje, elas definirão nosso destino eterno. Então, sabe escolher? Escolha Jesus, porque Ele já escolheu você. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que Amém. a gente aí, na nossa meditação, a gente diga para o Senhor Jesus, Senhor, se tudo é uma questão de adoração, eu escolho adorar ao Senhor. Bem? Que o Senhor Deus, Ele te abençoe, me abençoe, nos abençoe nessa noite e que a gente possa crescer para a honra, para a glória, para a exaltação única ao nosso Deus. Amém. Esse estudo trouxe uma virada de chave, né? É, Letícia? Então, Letícia, pouco tempo te resta e pouco tempo te resta. A última frasezinha lá é: saiba escolher. Não é? Saiba escolher. Queridos, vamos orar? Se você quiser perguntar alguma coisa, olha, eu não entendi isso, não entendi aquilo, fique à vontade. Eu vou estar aqui editando aqui no YouTube. Fique à vontade para perguntar, olha, eu quero saber isso, quero saber aquilo. Terei imenso prazer em responder. Lógico, se eu souber. Se eu não souber, semana que vem a gente responde ou durante a semana aí. Tá bom? Vamos orar? Maravilhoso Deus, bondoso, eterno, glorioso Pai. Senhor, Heloísa falou há pouco o que Cristo fez na cruz. Quando eu olho para aquela cruz, Senhor, ela está vazia, mas ela me traz à mente todo o sofrimento de Jesus. Hoje, Jesus está à tua destra, intercedendo nesta hora por cada um de nós. Está sendo o nosso mediador, está sendo aquele que nos apresenta ao Pai através do seu sangue. Ele olha para a Letícia, para a Heloísa, para o Omar, para a Fátima, para a Wanda e o Camilo, para mim, para a Sandra, para o Paulinho, para o Roberto, para os demais que estão presentes aqui, aqueles que vão assistir depois. E ele diz para o Pai, apresenta as marcas nas suas mãos e diz: Pai, eu tenho gravado aqui na palma de minhas mãos. Perdoa-os. Por favor, querido Deus, aceite a intercessão de Jesus em nosso favor. Perdoa-nos. Perdoa o nosso pecado. E ao olhar o Senhor para nós, olha-nos através de Cristo Jesus, porque assim fazendo, o Senhor só verá a justiça dele. Nesse nome precioso, Cristo Jesus, nos rendemos a Ti nesta noite e juntos dizemos amém. 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 Amigos, queridos, olha, eu já disse que foi bom estar com vocês aqui. Quinta-feira, se Deus permitir. Também. Quinta-feira, se Deus permitir, a gente vai estar estudando lá o livro de Êxodo, um pouquinho mais. Que Deus te abençoe, que a gente possa estar lá. Amém. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Até quinta. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente.